Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Não faz muito tempo que ouvimos essa passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus, como diz o texto, começa a manifestar, tornar público, é a primeira manifestação, o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Ele ia sofrer muito. Uma breve descrição daquilo que Isaías já profetizava no seu livro sobre como seria o Messias, morto, machucado, maltratado, sofrer muito, da parte de todo tipo de pessoas. E lembramos como que São Pedro já se revoltou, ou não compreendeu aquilo, movido de um grande amor por Jesus, e disse: Senhor, não vai acontecer isso, que não aconteça isso. E Jesus, que há poucos minutos antes tinha feito um grande elogio pela fé imensa de Pedro, que tinha acabado de declarar solenemente São Pedro que Jesus era o Filho de Deus vivo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele tinha elogiado, dizendo: feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, não foi um raciocínio humano, não foi uma visão humana, mas foi o meu próprio Pai, a Deus, que o revelou, essa luz da fé, a luz da inteligência, disposição da vontade, que faz então crer, em Deus, ter a certeza da sua existência, seja a certeza que vem nos redimir, essa certeza imensa. São Pedro tinha e manifestou assim. E, como dizíamos, poucos minutos depois, quando Pedro começa a rejeitar, repelir essa possibilidade que Jesus fazia de que sofrer não, como o Messias, como o Filho de Deus vai sofrer, padecer, e encontrará Jesus replicando: olha, Pedro, afasta-te de mim, tu és para mim uma ocasião de escândalo, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Já aquele pensamento, já aquele raciocínio final de não querer sofrer, padecer, já era coisa humana. Jesus, em muitos outros lugares, vai dizer que não só ele tem que padecer muito, sofrer, é a paixão, é a cruz, mas que todos os seus discípulos, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renegue-se a si mesmo. E quantos outros lugares, quando as pessoas querem seguir a Jesus, por exemplo, João, Tiago, quando aproximam-se de Jesus,
querendo estar muito junto dele no seu reino, Jesus vai dizer: podereis beber o cálice que eu hei de beber? Vocês não sofrer como eu sofri, vocês são capazes de sofrer. Né? Eles dizem: podemos, somos capazes sim. Né? Então, que era um pré-requisito do homem sofrer. Nós sabemos que o nosso recolhimento de hoje, o título principal é a generosidade, né? Que é essa virtude que nos leva então a generar, a dar vida, né? A dar, né? E que uma das coisas que temos que dar, né, a outros é precisamente capacidade de suportar, a fortaleza para aguentar, para sofrer, no fim das contas. É isso que nós consideraremos na primeira meditação, está invertido daquilo que vocês ouvirão daqui a pouco no exame de consciência, onde as primeiras perguntas se referem à generosidade enquanto essa capacidade dinâmica de distribuir, né, paz, confiança, uma alegria, distribuir tempo, dar, né? Uma fonte distribuidora de bens para os que estão à nossa volta, essa característica importante do amor. Falaremos da generosidade. Mas essa invertemos porque vamos pensar primeiro, ninguém dá o que não tem. Né? Para dar a paz de Cristo, para dar a alegria de Cristo, para dar a força de Cristo, para dar a fé em Cristo, para dar a verdade, o bem, a vida eterna aos demais, precisamos tê-la. E para tê-la temos que passar, como Jesus explicou, não é? Temos que aprender a sofrer. Portanto, eu pensei, vamos falar primeiro da paciência, essa virtude da paciência, que é a capacidade de aguentar, de suportar, de sofrer, de aguentar, né? Calores, né? Contrariedades, incompreensões, vírus, tá certo, né? Confinamentos. Aguentar. Saber sofrer como Jesus, né? E quem é capaz de compreender o valor que tem a paciência, que é a capacidade de sofrer, é saber sofrer, né? Então essa pessoa depois, à sua volta, os que convivem com ela receberão esse influxo importante de doação, que é atenção, carinho, compreensão, generosidade em dar seu tempo, a sua alegria aos demais, né? Então, em primeiro lugar, capacidade de sofrer, né? Como é importante aprender a sofrer. O Papa Francisco, numa homilia de alguns anos atrás, dizia o seguinte: esta pergunta nos fará bem hoje. Eu deixo que Deus tenha paciência comigo? É interessante, né? A modo como o Papa enfoca essa questão. Se eu deixo que Deus tenha paciência comigo. Interessante. Deus é infinitamente paciente, infinita misericórdia, incompreensão, bem-estar. Possamos ver o Deus encarnado em Cristo, nosso Senhor, como sofre serenamente, com paz, todos os sofrimentos que passa na cruz, por exemplo, né? Que paciência tem o Senhor conosco, né? No entanto, nós deixamos que Deus seja paciente conosco, né? Como acontece com uma criança pequena, né? Que queremos ser, olha, acalmá-la, que está chorando, que está esperneando, né? Ou, sei lá, o marido que fica complicado, ou a esposa que entra num chilique, essa espécie de desequilíbrios que nós todos somos sujeitos a aparecer, e que é como se não deixasse que a gente o cuidasse, né? Tratasse, né? Eu me lembro uma vez que estava dando um curso, uma aula, numa chácara, numa casa de convivências, um lugar tranquilo, sereno, afastado no campo, e estávamos lá fazendo uma aula, e um silêncio no campo, as aulas correndo, e de repente, né, escutamos um alarido muito forte, né, um cachorro, né, gritando, latindo de um modo furioso, de um modo complicado. Nossa, o que está acontecendo, né? E tinha os ruídos lá de baixo, na direção de um campo de futebol, interrompemos a aula, fomos ver o que estava acontecendo lá. Tal era o alarido do cão, né? E quando chegamos lá, né, neste lugar, vimos uma cena curiosa, né? Era um campo de futebol, com as suas traves e as suas redes, na rede de futebol pendurada atrás, e essa rede já estava no campo, já estava um pouco já
assim, desfiada, já estava, né, cordinhas soltas e tudo. E estava enredado, né, realmente enredado, completamente envolvido por essa rede, o cão da chácara, lá essa chácara onde nós estávamos, completamente furioso porque não conseguia se livrar daquela rede, né? Depois, pensando um pouquinho como é que esse cachorro conseguiu se enrolar lá. Então, ele passou perto por ali, né? Foi ciscar ou pisou numa daquelas cordas soltas, ela enroscou numa unha do cachorro, ele tentou tirar com a outra, enroscou a outra também, foi tentar tirar com a boca, assim, etc. E foi se enrolando, foi se complicando, né? Como muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Quando vamos fazer uma coisa, aquilo não dá certo, depois aquilo parece que entra uma espécie de processo kafkiano, que uma dificuldade atrai outra, de repente estamos enredados, e aquele cachorro estava furioso, né? Tentando escapar, tentando morder aquelas redes, né? E nós nos aproximamos para tentar, então, livrá-lo, né, daquela circunstância, mas o que mais chamou atenção era que ele não deixava, né? Porque pensava que, sei lá, que o cão, quando ele se aproximava, ele ficava mais bravo e não mordia, tentava, não deixava você ajudá-lo, né, no fim das contas. E os garotos que estavam assistindo lá aquela cena, olhou para o cachorro e falou: que cachorro burro, parece que não pensa. Né? Evidentemente que o cachorro não pensa como a gente, né? É muito limitada a capacidade de compreensão, limitada ao seu ser animal, não tem inteligência, não tem capacidade de refletir, de ter paciência, etc. Mas essa coisa pode acontecer conosco também, quando ficamos muito alterados, né? Enraivecidos, enfurecidos, como aqueles escribas, aqueles fariseus, aquele povo todo que na paixão de Cristo estava completamente transtornado, crucifica, ou mata, ou, né? Que coisa incrível, muito transtornado. Né? Às vezes ficamos assim, às vezes a esposa fica assim, às vezes o esposo fica assim, às vezes é o outro cônjuge, é a criança, é o vizinho, é o chefe, eu não sei, e aquilo, e parece que não. Né? E às vezes nós ficamos assim, né? Será que nós deixamos Deus ter paciência conosco? Ou seja, né? E para isso preciso que, né, nos conformemos, aprendamos a ser pessoas que sabem sofrer. Essa é a virtude da paciência. Né? Paciência vem essa raiz de pácio também, de sofrimento. Pácio é sofrimento, é paixão. Né? O paciente, né? Aquela pessoa que está no hospital, na verdade, com seus tubos, com suas limitações, as suas dificuldades lá, é uma pessoa paciente, deveria ser, tem que saber, calma, não se rebelar, não arrancar todas aquelas coisas, que onde poderia, aquilo que estava ajudando ele. Pois muito bem, essa virtude é importante na nossa, né? Porque isso vai dando, eu sei oferecer, assim, a sua expressão que a vida cristã sempre ensinou, quando eu vejo nos meus sofrimentos, né? No que está me incomodando, está me atacando, está me tirando a paz, está me tirando. Quando eu vejo naquilo lá, é um sinal da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, olho para um crucifixo, vejo o Senhor como sobre dar a vida por mim, etc. Então, e eu me uno ao sofrimento de Cristo, falo, Senhor, por isso, por aquilo, eu deixo que a sua paciência, a sua capacidade de amar, de não se rebelar, de não explodir, de não ficar descontrolado, de não perder a cabeça, essas coisas todas, deixo que ela atue em mim. Deixo que Deus seja paciente comigo. Esta pergunta, falava o Papa, nos fará bem. Eu deixo que Deus tenha paciência comigo. Como é importante, é por isso que quando nós fazemos um recolhimento, por exemplo, em geral, procuramos precisamente serenar, né, os nossos alvoroços internos, momentos de silêncio, de presença de Deus, estar na presença de Deus, né, afastar coisas que nos tirassem a serenidade e a paz, porque assim entramos em sintonia com Deus, né? Aqui nosso Senhor falou que importa, né? Precisava ir sofrer. Precisava por quê? Entre outras coisas, para que nos ensinasse a sofrer, a abraçar, a ter paciência, a ser forte. Sabemos que a virtude da paciência, explica São Tomás de Aquino, é uma das componentes da virtude da fortaleza. Forte
é aquele que aguenta, em primeiro lugar. Essa componente da paciência que é aguentar, suportar, etc. O Papa, no domingo, no Ângelus, comentava isso, né? Que, de fato, temos que aprender a suportar, né? A aguentar, né? E a sofrer, né? Porque o trabalhar, ajudar as pessoas, crescer em vida cristã, tornar a nossa vida útil, né? Comporta uma série de sofrimentos, uma série de dificuldades, né? E sofrer, em primeiro lugar, até conosco mesmos, né? Ter paciência conosco, em primeiro lugar. Depois já pensarei um pouco ter paciência com os outros, mas porque também nós somos assolados pelas nossas dificuldades, nossos problemas, né? Não nos aguentamos, eu não me aguento, né? Depois acontecer essa sensação conosco, lógico, se não aguentamos as nossas próprias misérias, fraquezas, dificuldades, tropeços, né? Fracassos, né? Profissionais, o que for, né? Pecados, né? Puxa, como eu fui capaz de fazer isso, fazer aquilo, se não somos capazes de compreender nós mesmos, ter paciência conosco mesmo, então também não saberemos suportar também os outros, mas em primeiro lugar conosco, né? O São José Maria, no ponto número 211 aqui de caminho, diz uma coisa muito bonita, ele fala assim: enterra com a penitência no fosso profundo que a tua humildade abrir, né? Penitência também, né? O cristão é uma alma penitente que é capaz de saber aproveitar os sofrimentos, né? Para purificar-se, para oferecer para a igreja, para unir-se a Cristo. Essa é a atitude de um cristão, né? Aprendeu na cruz. Então enterra com a penitência no fosso profundo que a tua humildade abrir as tuas negligências, ofensas e pecados. Quantas vezes paramos e falamos, puxa vida, né? Descuidei isso, descuidei aquilo, esqueci de pagar, esqueci de lembrar do aniversário, né? Do cônjuge, dos filhos, dos amigos, né? E porque diz assim, enterra o lavrador ao pé da árvore que os produziu, frutos apodrecidos, ramos secos e folhas caducas. Né? Acho que terão já tido a oportunidade de observar o que faz o lavrador, né? Pelo menos o sistema antigo, né? Ou os que atualmente procuram a tal chamada cultura orgânica, né? Ou agricultura orgânica, ou seja, aquela árvore, aquele abacateiro, aquela... Né? Cai folhas secas, caducas, cai frutos podres aos pés, aquilo fica uma espécie de lixo embaixo, né? Com frequência aqui em Florianópolis a gente vê nas calçadas, né? Onde goiabas amassadas e frutos podres, folhas secas, porque talvez se descuidou a limpeza daquilo lá, mas aquilo lá que o São José Maria fala assim, que isso daqui, né, é aquilo que era estéril, não vai dar em nada, a fruta está podre, aquela semente já não tem condições de germinar, e aquela fruta não tem condições de ser comer, aquele estéril, não dá nada, aquela fruta podre, aquela folha caduca, folha já, né, apodrecendo. Inclusive, é estéril, melhor ainda, que é prejudicial, porque aquilo pode dar bicho, criar moscas e mosquitos, e faz mal, né, criar bactérias lá, que são fétidas e coisas que fazem mal, né. Ou seja, aquilo que era estéril, ou seja, infrutuoso, e além disso, prejudicial, podia prejudicar, contribui eficazmente para uma nova fecundidade. Aqui se converte em um adubo, uma fertilizante, e contribui de modo muito eficaz para que haja naquela árvore que os produziu, frutos, essas coisas todas. Né? E o padre fala assim, aprende a tirar das quedas impulso, da morte e vida. Aquilo que cai, as quedas nossas, né? Nossos esquecimentos, nossas falhas, né? Tirar delas impulso, aquilo nos purifica, se a gente enterra com a humildade, né? No fosso profundo, com a penitência, no fosso profundo, no buraco que a gente cava com a nossa humildade. Poxa, eu sou fraco, sou uma criatura, sou como os demais. Vou ter paciência, né? O sofrimento que chega conosco, que provém das nossas misérias, a gente pode converter num fruto muito bom. A pessoa paciente sabe disso, ela quer muito fecundo aproveitar aquelas coisas
que nos atrapalham, na verdade, né? E é algo que para colocar na nossa vida. O padre São José Maria fala em Amigos de Deus, número 219, uma coisa muito bonita. Fala assim: nas batalhas da alma, a estratégia é muitas vezes questão de tempo, de aplicar o remédio conveniente com paciência, com teimosia. Isso. Aumentai os atos de esperança, né? Dentro das dificuldades, né? É uma história que eu conto com frequência quando fazia tese lá em Roma. E tinham vários, né, estudantes lá de teologia, filosofia, minha tese doutoral, tinha na faculdade de muita gente, e tinha uma pessoa muito simpática, um pequenino, baixinho, e os colegas lá, que era espetacular, muito santo, muito apostólico, muito vibrante, tudo isso aqui, mas ele tinha, como alguns, uma especial dificuldade com coisas acadêmicas, né? Assim, as teses doutorais requerem um método, requerem um aprofundamento, uma pesquisa, depois um método para elaborar aquilo. E todo esse processo, digamos assim, de execução das teses, né, de elaboração, de estudo, ele tinha ele já sabia, e ele tinha essa dificuldade grande. Então eu me lembro que era frequente eu se encontrar com eles assim, no corredor e perguntar: e então, como é que estão as coisas? E ele nunca perdeu aquela espécie de vibração, dizia assim: olha, né? Como sempre, né? De derrota em derrota até a vitória final. Era uma coisa espetacular, as derrotas, as dificuldades para ir crescendo em humildade, em paciência, em tal, em foco, em serenidade, e sabendo que chega, isso são atos de esperança. Deus conta com os nossos trombadas, com nossos fracassos, com nossas falhas, e, como falamos, isso serve especificamente para o outro, né? Quando nós sabemos aguentar as nossas falhas, misérias, imperfeições, dificuldades, essas coisas todas, nós sabemos também ver isso no outro, né? Quando a pessoa ainda não aprendeu, né? A criança que não aprendeu a falar direito, não aprendeu o tom de voz adequado, ainda está aprendendo, né? E falha, e esquece, e desobedece, né? E tudo isso daqui, quando nós nos conhecemos bem, lutamos por dentro, aprendemos a ser pessoas que sabem sofrer. Importa ir a Jerusalém e sofrer muito. O cristão fala: importa, né, para o cristão ser forte, né? Ser base de sustentação para os outros, ser estímulo para o outro. Importa sofrer muito. É o sinal do cristão. Aumentai os atos de esperança. Eu quero lembrar-vos que na vida interior, continua falando São José Maria, sofrereis derrotas ou passareis por altos e baixos. Deus permita que sejam imperceptíveis, porque ninguém está livre desses percalços. Mas o nosso Senhor, que é onipotente e misericordioso, concedeu-nos os meios idôneos para vencer. Basta que os utilizemos, como dizia antes, com a resolução de começar e recomeçar a cada instante, se for preciso. Então, essa é a disposição nossa, né? Essa é a disposição, né, que temos. Por isso, essa pessoa que se arma, né, e que sabe enfrentar cada vez mais, com a graça de Deus, né, as contrariedades, as dificuldades do dia a dia, né, e vai convertendo aquilo em vida interior, em vida de união com Deus. Então, essa pessoa também sabe depois ter essa mesma paciência com os outros, quando vê seus defeitos, suas falhas, né? Lembram quando Jesus dizia: se o teu irmão peca, vai e o corrige a sós. Uma frase bem curtinha, uma síntese de um processo espetacular de como um cristão vê as coisas, né? Se o teu irmão peca, ou seja, falha, mente, atrasa, não entrega, quebra, desobedece, etc. Né? As dificuldades que as pessoas têm, pecou, né? O cônjuge, os filhos, os subordinados na empresa, o que for, né? Ou o chefe, de repente, extravasa e passa dos pontos, enfim, peca, falha, né? Então, eu simplesmente não pecou, tem defeito, né? Os defeitos, né? Os defeitos físicos são mais fáceis de suportar. A pessoa é lenta, porque, sei lá, tem um defeito congênito,
Ele tem paciência, né? É velho, é velhinho, os velhinhos, coitados, na verdade, já tem mais dificuldade, pois então tem um defeito, uma falha. E alguma coisa eu preciso corrigir, preciso ajudar. Nosso Senhor falava assim, olha, vai eu corrigir a sós, né? O Senhor José Maria usava esse mesmo verbo para dizer assim, olha, não corrijas quando sentes a indignação pela falta cometida. Ou seja, quando você diz que, opa, falhou, atrasou, complicou, desobedeceu, calma, não corrija. Espera pelo dia seguinte. Né? Você purifica, compreende, faz esse processa interiormente, né? Do ponto de vista assim humano, as pessoas dizem, conta até 10, né? O cristão não conta, ele substitui o contar até 10 e fala com Nosso Senhor internamente. Reza o anjo agora aquela pessoa, fala com Nossa Senhora que nos vê, que nos ouve. Reflete como Deus está vendo, aprende a sofrer aquela, acalma-te, fica, e depois isso sim, né? Com a intenção purificada, ou seja, depois disso já, então não deixa de corrigir, precisa ajudar as pessoas a sair dos seus defeitos, suas falhas, sentir-se estimulados a corrigir, é precisamente colocar outra vez na linha reta, né? Para a santidade, né? Então, essa é a batalha. Então, nossa batalha temos que travar conosco e temos que travar com os demais, né? E aí vamos armazenando, a virtude da paciência, essa capacidade, a fortaleza, enquanto que capacidade de aguentar os problemas pessoais, os problemas do ambiente, os problemas da vida, os problemas. Ele é um depósito espetacular de calma, de serenidade, de foco, de presença de Deus, de alegria, né? Para transmitir aos demais. É a próxima meditação, vamos fazer ser muito generosos, né, com os demais. E vamos ver que as principais coisas que temos que dar aos demais é precisamente isso, união com Deus. Então vamos pedir a Nosso Senhor, nesse intervalo, né, nossa meditação, verificar, fazer aquela listinha, né? Onde que eu estou perdendo a paciência? Onde que eu estou sabendo sofrer? Onde que eu fiquei meio como... Não vai acontecer, para. Eu tento escapar da cruz, fugir do sofrimento, fugir da dor. Não foge, né? Então, aprender a sofrer, né? Onde estiver, fazer uma listinha, e depois isso aí, quem sabe na próxima direção espiritual, na próxima conversa que temos com o sacerdote, é para abrir a alma, fala, tio rei, minha dificuldade está assim, assado, né? E que a gente possa pôr, então, aqui o remédio, né? Aquele conselho oportuno que vai ajudando, então, a ser pessoas que não só não fogem da dificuldade, mas vamos fazer como na próxima meditação, consideraremos como enfrenta as dificuldades e converte aquela falta num crescimento, numa união com Deus. Que Nossa Senhora, então, nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.